Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a uma aula de física. Hoje viemos para explicar a resolução que fizemos para o problema de física sobre dinâmica de uma partícula, concretamente trabalho e energia. Aqui temos uma caixa deslocou-se 16 metros ao longo de uma superfície horizontal sem atrito, ao ser solicitado por uma força F igual a 40 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com a superfície de apoio. Determine a energia transferida pela força F para a caixa. Muito bem, conforme já falamos no vídeo anterior, a resolução do problema de física passa por 3 procedimentos. O primeiro procedimento, que é este, é a organização dos dados numéricos. Aqui nós temos, por exemplo, 16 metros, né? E 16 metros, aqui no nosso contexto, trata-se sobre deslocamento, tá? Aqui, então, considerando que a trajetória descrita pela partícula coincide com o eixo do x, representamos ΔX igual a 16 metros. A força é esta, né? Representamos aqui, e o ângulo que a força forma em relação à superfície de apoio é igual a 60 graus, e nós designamos esse ângulo como sendo alfa. Aqui está. O objetivo é encontrar a energia transferida pela força para a caixa, ok? Muito bem, passamos para o segundo procedimento, diagrama do corpo livre. Aqui fez-se uma interpretação geométrica, que começamos por desenhar, né, essa superfície horizontal de cor laranja, sobre a qual marcamos 2 pontos, o ponto A e o ponto B, considerando assim que a caixa começou a se mover no ponto A e terminou se movendo no ponto B, ok? Então, o ponto A, do ponto A ao ponto B, traçamos essa reta orientada que representa o vetor de deslocamento. Vetor de deslocamento este que tem a origem coincidente com o ponto inicial, ok? Pronto, sobre a superfície horizontal, desenhamos essa caixa e no centro da caixa, centro de gravidade da caixa, nós fizemos coincidir a origem do plano cartesiano, XY, ok? Neste mesmo ponto, nós consideramos como sendo o ponto de aplicação da força, não é? Força esta que forma um ângulo alfa em relação à direção horizontal, ok? Então, dada a direção da força, fizemos aqui as projeções da força sobre os eixos X e depois sobre os eixos Y, tá? A projeção da força sobre o eixo do X nos dá aqui a componente X, né, da força, e a projeção da mesma em relação ao eixo dos Y nos dá a componente Y dessa força. Muito bem, então passemos agora para o próximo procedimento, que no caso é o procedimento analítico, ok? No procedimento analítico, nós, antes de mais nada, colocamos aqui a expressão geral que permite determinar o trabalho de uma força, ok? O trabalho de uma força é igual ao produto escalar da força pelo deslocamento. A projeção desse produto escalar aqui, desse vetor por este, nos dá isto, ok? Onde F em x é a projeção da força sobre o eixo do x, aqui no nosso gráfico, né? Podemos ver, okay? E x é a projeção do vetor de deslocamento sobre o mesmo eixo, certo? Que é o eixo de movimento. Podemos também observar aqui que a força e o deslocamento não têm a mesma direção, não são paralelas entre si, ok? Por isso, aqui formou um triângulo retângulo nesse vértice, ok? Muito bem, sendo assim, uma vez que a componente x da força, né, aqui, é o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa, então nós representamos aqui, onde tem a força em x, como sendo o módulo da força, que representa aqui a hipotenusa,
vezes o cosseno do ângulo, ok? Esse deslocamento escalar é este, tá? Então, designamos essa expressão por equação 1. Olhando para os dados, todas as letras que estão aqui nessa expressão têm valor, ok? O que quer dizer que não há nada que nos impeça de fazer a substituição das letras aqui pelos dados numéricos, ok? Então, substituindo as letras pelos dados numéricos na equação 1, obtemos a seguinte expressão. Trabalho igual a 40 N vezes 16 metros vezes o cosseno de 60 graus, ok? A substituição, né, desse valor, conforme já vimos, depende dos dados numéricos, ok? E essa operação pode ser feita através de uma calculadora científica. E calculando isto, nos dá 376 joules, ok? Portanto, a energia que nós designamos por E, transferida pela força para a caixa, é de 376 joules. Então, abaixo, para finalizar, nós apresentamos aqui a resposta, né? Esse valor que está aqui, colocamos aqui.